Pois é, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast dos cursos de comunicação aqui da Barão de Mauá. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Kailane. Estamos aqui para entrevistar hoje dois profissionais da publicidade e propaganda dentro desse projeto aí que visa entrevistar em cada episódio profissionais de diversas áreas, das diversas áreas de comunicação daqui de Ribeirão Preto, certo? A gente está aqui com dois convidados hoje. O primeiro é o Edu Soares. Ele é publicitário, jornalista, palestrante e professor aqui da Barão de Mauá e outras faculdades também. Presidente na APPM. Temos um extenso currículo para o Edu Soares. Tá bom aí, tá ótimo. Obrigado pelo convite de estar aqui. Imagina, com a gente vocês. que agradece. E temos a Rita Gomes. A Rita, que é publicitária formada na Barão, com experiência em marketing, atuando em empresas do setor varejista. São Paulo atuou como suporte ao atendimento de contas para marcas como o Sistema Coque de Ensino, Súria Brasil e Alô Bebê. É isso? Em São Paulo, sim. Em São Paulo, sim. Em Ribeirão. Ribeirão, minha experiência de maior tempo, assim, com maior aprofundamento, é mídia e produção. Mídia e produção. Isso. Legal. Perfeito. Rita, aproveitando, então, para já te fazer uma perguntinha. Você que já tem uma certa experiência, você já é formada aqui na Barão de Mauá em publicidade e propaganda, já faz quanto tempo? 20, mas é um segredo, tá? Quase a Guarda primeira pra turma. gente. Guarda, é segredo. Quase Lá a dos primeira primórdios turma. da comunicação da Barão. É. Então, você que já é formada já há um bom tempinho em publicidade e propaganda. Acho que todo mundo já tem uma certa noção do que se trata mais ou menos a publicidade e propaganda, que é, na cabeça de muita gente, vender alguma coisa para alguém. Mas ninguém gosta de ser incomodado com anúncio, interrompido durante algum entretenimento. Aquele vídeo do YouTube gostoso que você está assistindo Exatamente. De repente, um anúncio. Como é que a gente pode solucionar isso? Como é que a gente coloca a publicidade nesse contexto de uma forma eficaz e agradável para as pessoas? Bom, a publicidade, acima de tudo, é sobre comunicação, né? Então, todo ser humano precisa se comunicar. Todo ser humano tem dentro de si, a gente já nasce com essa habilidade, obviamente vai desenvolvendo ao longo da vida. Em algum momento, a comunicação vai te impactar na influência das suas escolhas, né? Então, para ser agradável, a comunicação ela tem que ser assertiva. Eu tenho que assistir o videozinho gostoso do YouTube se ele fizer sentido para mim, se ele for do meu interesse, se for algum produto que eu consuma, se for algo que o algoritmo contou para o YouTube que a Rita vai gostar. E eu vou receber esse vídeo com muito amor, muito carinho, provavelmente eu vou dar um clique e ainda vou converter uma venda para anunciante. Então, acho que esse é o caminho da solução, né? Assim, nós como anunciantes, ter um direcionamento mais correto e não sair dando tiro para qualquer lado, porque aí sim você acaba se tornando inconveniente. Então é bastante sobre aquilo de trabalhar com o público-alvo e a persona o tempo todo, né? Sim, construir um relacionamento, porque a partir do momento que você começa esse relacionamento em outras vertentes, em outros canais, em outras plataformas, você vai receber uma comunicação que faz sentido para você e ela não vai se tornar um incômodo. Pelo contrário, se eu gosto de planta, e aí eu sigo lá uma influencer, que é a Carol Costa, louca das plantas. E sim, eu sou uma pessoa que segue a Carol Costa. Persona da Carol. Exatamente. Mas aí aparece lá um anúncio do Isaac Horta em apartamento. Pô, deixa eu ver, o que esse cara tem para me contar? O que será que ele me comunica diferente, de forma diferente do que a Carol fala e que pode me ser útil, né? Então, eu não vejo problema, eu acho que o relacionamento pode começar a partir de um anúncio do YouTube. De repente, eu posso começar a seguir ele no Instagram. E, de repente, eu posso comprar um curso online dele de como não matar cactos. E esse relacionamento, ele vai se aprofundando. Em algum momento, isso vai gerar uma venda para ele. Se eu assistir o vídeo dele até o final, eu vou gerar uma monetização no vídeo dele. Então, a internet, ela possibilita que você se relacione de muitas formas, com muitas pessoas. Então, a persona, a partir do conteúdo, a partir dos meus gostos pessoais, ela vai gerar um anúncio que vai ser uma venda e a publicidade vai ser 100% eficiente nesse caso. Aí que a gente percebe a importância, né, de uma campanha que seja totalmente planejada e estratégica, né? Edu, pensando nessa ideia de a campanha ela tem aparentemente muitos lados, né, para ela poder funcionar.
Um publicitário. Para um publicitário que está acabando de sair da faculdade ou acabando de entrar na faculdade, precisa aprender quais são os cargos, quais são as áreas de atuação, quais são as necessidades dentro de uma campanha, quais são as etapas dentro de uma campanha publicitária para que ela seja eficaz e atinja exatamente o público-alvo. Pra gente não entrar em muitos delírios técnicos, né? Que isso acaba, o público vai desligar o podcast, vai mudar de canal, né? Vamos dizer assim, né? Como a gente fazia antigamente na TV analógica. Mas só pra gente resumir, assim, né? Uma campanha é composta de vários processos, né? Mas eu acho que o berço da publicidade, até pra gente falar no que a Rita estava dizendo agora, né? Para você não sair dessa propaganda que você está vendo ali, é exatamente a criatividade, né? Se a gente for criativo, se a gente tiver repertório, se a gente realmente estudar esse público e fazer uma boa entrega para ele, é o que vai fazer com que ele não saia, né? Para que ele não se incomode com isso, né? Então a gente entende que todo mundo de alguma forma precisa se comunicar, como a Rita falou, e para a gente que está do outro lado, no backstage, que vai criar essa campanha, que vai entregar isso para as pessoas, é importante passar por todos esses processos. Então, primeiro, tem alguém que vai lá fazer o atendimento do cliente, vai entender, vai conhecê-lo, né, vai trazer as aspirações, aquilo que ele é, qual que é o produto dele, o diferencial, vai compreender, ele vai levar isso para dentro da agência. Dentro da agência, alguém vai olhar para aquilo e dizer assim, nossa, essa é a necessidade, essa é uma dor importante, vamos resolver isso. Daí tem uma etapa de pesquisa, tem alguém que pesquisa muito mercado, que vai estudar concorrente, que vai fazer várias análises, que vai entender o consumidor, que vai desenhar uma persona, exatamente para não incomodar esse cara que está do outro lado com um anúncio que não vai interessar para ele. Aí tem alguém que é o criativo, que hoje não vive sem a mídia, né, Rita? Porque antigamente era o criativo que mandava na mídia, né? Então o criativo falou assim, fiz essa peça aqui, agora distribui para mim. Coloque em todos os lugares aí, acabou. Hoje a mídia chega lá e fala assim, criativo, eu tenho uma oportunidade aqui, você precisa criar para esse lugar, esse espaço que eu consegui aqui. Antes o mídia tinha 3, 4 opções, né? Ele colocava lá no outdoor, colocava na televisão, no rádio, um cartaz e acabou, né? Hoje tem mais de 4.000 possibilidades, com todas as outras digitais sendo inclusas junto com as offlines, né? Então é importante que esse processo, toda essa cadeia de comunicação, que envolve muitas partes, envolve muitos olhares, envolve muita pesquisa. Então, a pontinha que a gente vê no final é o resultado de um trabalho de muita gente, né? Que pensou exatamente em entregar aquilo para outra pessoa. E que não é somente compre, compre, compre. Né? Exato. Não é mais o compre, compre, compre. Porque existe uma mudança de hábito de se comunicar. Onde antes as pessoas queriam... ficavam esperando uma informação, uma comunicação, uma oportunidade de compra através da publicidade, e hoje é o contrário. Hoje quando ela quer comprar, ela vai atrás, mas ela vai atrás do que tem significado para ela, que é esse relacionamento construído que a Rita estava falando para a gente. Era isso que eu ia perguntar, assim, você falou de canais de televisão da época analógica. Eu tenho lembrança, assim, de quando eu era criança, assim, né, de estar assistindo um filme em alguma emissora, e aí entra o comercial, que carinhosamente na minha casa a gente chamava de reclame. Os reclames do Plim Plim. Porque era a hora que você, sei lá, você não gostava, incomodava. Né? Pensando nisso, assim, como que a publicidade mudou dentro desse mercado que era analógico, então era tempo de TV, para o digital, onde até o jeito de consumir das pessoas mudou, né? Tudo muito mais rápido. Né, isso aqui é tudo meio que para ontem. Como que é isso? Pergunta para os dois. É que a entrega antes era uma entrega unilateral, né? Eu enviava uma mensagem para alguém. Aí você assistia a televisão. Não tinha como você, na verdade, se você ligava a televisão, você tinha que assistir. Ela era linear, né? Então o linear terminou, passou e acabou. Se eu quisesse assistir aquele filme, eu tinha que assistir com o reclame ou com o break, né? E o anúncios segmentados. Vamos lembrar que a mídia analógica também segmenta, né? Se ela passa aquele comercial à noite no horário da novela X, é porque tem um público ali. Por isso que aquele produto, aquela marca está ali, né? É uma segmentação mais de massa, vai entregar para mais gente do que uma segmentação mais qualificada, vamos dizer assim, mais nichada, reduzida, né? Mais nichada possível, né? Que a gente consegue fazer no digital.
o princípio é o mesmo, né? Só que eu vou entregar para um número maior de pessoas na televisão aberta, no rádio, no outdoor, mas existe uma segmentação, o princípio é o mesmo. O que muda é que com a mídia digital ela é interativa. Então, eu posso dizer sim, eu posso dizer não, eu posso fazer um feedback, eu posso trocar com a mídia, né? Eu posso dizer, eu não gostei disso, joga essa campanha fora que vocês erraram o público. Então, a gente conversa, é isso que mudou com o digital. Né? Mas a forma de entregar tem que ser criativa, tem que se conectar com o público. Se é um comercial de televisão, de TV ou de digital, de YouTube, ele tem que emocionar, ele tem que se conectar, ele tem que levar uma mensagem. O princípio é o mesmo, né? Mas ele vai estar com uma roupinha diferente, né? Acho que esse que é o lance, né? Você vai lá, gosto de dar sempre esse exemplo, né? Você não vai ver o William Bonner de tênis e camiseta regata lá na bancada do Jornal Nacional. Mas na internet você vai ver ele assim, é o mesmo William Bonner. E é assim que a gente tem que fazer as entregas, né? Na televisão eu vou ver o produto de um jeito, na internet eu vou ver ele com uma outra roupagem. Dá para falar que é propaganda sem cara de propaganda? Pode até ser, né? Não é sempre, mas Não é é sempre. possível fazer dessa forma. O maior ganho que a Era da Informação trouxe para a gente, de fato, é a interatividade e a agilidade com que a gente consegue medir e fazer essa troca, essa correção, fazer um cross que a pessoa consegue ser impactada em vários momentos, às vezes sem perceber. Né? Às vezes você põe uma vinheta num painel de LED, solta uma campanha no rádio, e aí você está com a sua TV conectada lá, e aí aparece também uma mensagem. E a marca vai se formando na mente do consumidor. Então, dá para construir uma mensagem ali mais subliminar, que a gente diria isso, nos anos nos anos 80, 90. Mas de uma forma leve, né, agradável e sem muito... não tem aquela coisa mais do... será que a pessoa viu? Será que entendeu? É muito rápido, então você já consegue saber na hora se a pessoa viu, se a pessoa entendeu, se o número está legal, se está tendo uma boa conversão, se não está. Então, essa agilidade que a Era Digital trouxe e que veio para ficar, né, que há um tempo atrás, imagina que há, sei lá, uns 15 anos, mais ou menos, achavam que as mídias digitais iam ser passageiras. Isso é modinha. Isso aqui não vai ficar, imagina, a televisão nunca que vai. Não, porque quando a TV surgiu também acharam que o rádio ia morrer. A gente ouvia esse tipo de coisa. Impossível parar de ler jornal. Pois teve muito disso, né? Mas as coisas vão se adaptando à medida que a sociedade vai evoluindo, vai se reconstruindo, se refazendo. É meio que retroalimentado, né? O comportamento das pessoas, a forma como elas se comunicam e como as oportunidades de negócio no mundo da comunicação vão aparecendo. E ainda hoje tem muita gente correndo para ver se consegue não morrer, não sucumbir, porque demorou muito para enxergar que as oportunidades vieram para ficar e para se transformar cada vez mais. Não tem mais uma coisa fixa, né? Tudo é mutável o tempo todo. E o sarrafo ficou alto demais, né, agora. Porque, assim, o que a gente não quer é mais do mesmo, né? Você não aguenta mais aquele comercial que tá só botando preço para você, Exato. ou que tá lá interrompendo o seu conteúdo, aquilo que não te interessa. Agora o que a gente quer é exatamente algo de qualidade, algo que tenha criatividade, algo que seja entretenimento. Vai ser o fim de qualquer coisa que não entreter a gente, né? Porque se a gente está se comunicando, a gente quer entretenimento informativo, dramático, que mude alguma coisa na gente, né? Porque a gente tem acesso a tudo. Então, quando eu quero buscar, eu busco, né? Antigamente, não buscava, né? Eu só tinha contato com aquilo que chegava até mim. Esperava chegar, né? Eu esperava chegar e chegou, beleza, eu aceito ou não, né? Agora, eu estou exigente, né? Esse consumidor está exigente, ele é crítico, ele quer participar da vida da marca, ele quer dizer, você é sustentável, você é pet friendly, você é para todo mundo, né? Então, ele quer saber dessa humanização da marca, né? Ele não quer só ter um papo sobre compra, ele quer ter um papo sobre conteúdo, sobre vivência, sobre o que a marca pensa, o que ela representa no mundo. Então, esse diálogo precisa existir e a gente usa todas as mídias para isso, né? Independente que hoje tem o digital, então esquece o resto. Se você esquecer o resto, você vai estar desprezando uma grande possibilidade de se conectar com o público de uma forma mais intensa, né? Presente.
Por exemplo, a gente estava vendo lá no último festival, né? Nós estávamos lá no Fest Digital, vendo a premiação, as peças que iam premiadas, tinham peças de Instagram, peças de redes sociais, que a gente olhava assim, eu até cutucava quem estava do lado e falava assim, nunca vi isso na minha vida. Porque, não, tudo bem, eu não sou o público, ok, ótimo que eu não vi, né? Porque não gastava dinheiro à toa. Mas assim, antigamente, assim, ou a boa publicidade vai ser aquela que assim, nossa, é assim que eles falam no Instagram, porque de repente eu vi na televisão, eu tive um impacto no outdoor, em algum momento eu pesquei isso, né? E aí, se não é boa, é porque realmente a gente não viu, né? Foi só realmente Exato. Agora é mais democrático, né? A rede social, a internet, como todo o digital, tem um custo efetivamente muito menor. Eu, como sempre, mídia, né? Mídia só fala de dinheiro. E isso trouxe oportunidades para pequenos anunciantes também, né? Então, Inclusão, a né? gente consegue atingir pessoas, o público certo para o produto, independente da verba. Aí vai da criatividade, vai da modelagem da peça para adaptação àquele meio, porque também tinha muito isso no começo. A mesma peça que está no rádio, você anima ela, vai para a TV, bota lá no Instagram. Não é assim que faz multimeios, não é assim que faz para as mídias. Então, se você conseguir se adaptar a mensagem ao meio correto, independente da verba, o seu público vai te achar. Mesmo que eu nunca tenha ouvido falar no anunciante ABC, é porque realmente não é para mim. Mas é possível você ter uma construção de marca independente dos grandes valores de verba de mídia que se tinha antigamente. Óbvio que não é, a gente precisa levar em conta uma coisa que eu falo sempre, que nem todo mundo tem acesso à internet que eu tenho acesso. Nem todo mundo tem 12 aplicativos de streaming para consumir o que quer. Nem todo mundo. O Brasil é um país que ainda tem milhões de semi-analfabetos digitais, né? Então, a mídia de massa, offline, tem um poder muito grande, o rádio, a TV. Acreditem se quiser, ainda tem gente que lê jornal em cidades pequenas, pessoas que ainda acreditam no locutor da rádio AM, o que ele disser é feriado e acabou, e tem um poder de influência muito grande. Ainda existem influenciadores analógicos. O carro de som, né? Carro de som, uma beleza para falar em cidade pequena, é ótimo. Eles têm... Edu, a gente percebe então que hoje em dia a publicidade ela é bastante voltada para os valores, né? Para os valores que podem ter importância para os consumidores e para os clientes. Numa campanha, a gente já percebeu que existe muito da mídia, existe muito da tecnologia, mas eu acho que a maioria das pessoas, quando pensam em publicidade, acha que é só disso que se trata. Quando alguém quer entrar em publicidade e propaganda, às vezes a pessoa está perdida. Ah, mas eu sou bom em desenho, mas acho que não tem nada a ver com publicidade e propaganda. Ah, mas eu sou bom com ideias, mas eu acho que eu precisava ser bom em mercado também. A gente percebe aqui, na Barão de Mauá, quando a gente começa a cursar o curso, cada semestre tem matérias completamente diferentes, às vezes faz parte do que a gente gosta, às vezes não faz parte, como redação, fotografia, design gráfico, direção de arte, tem vários segmentos diferentes uns dos outros. Você conseguiria listar mais ou menos pra gente quais são esses segmentos que existem na publicidade? O legal de trabalhar com publicidade é que assim, a nossa extensão da faculdade é o mundo. Né? Então você está pegando um ônibus, você está estudando publicidade, você está observando o comportamento do consumidor, você está vendo a forma como as pessoas interagem no meio, a forma como elas se comunicam. Você vai assistir um filme no cinema, você está aprendendo publicidade porque você está exercitando o seu olhar audiovisual para aquilo, como se conta uma história, como se passa uma mensagem. Você está ouvindo uma música nova que você não gosta, você está aprendendo a ter um repertório, porque você não vai criar só para gente que gosta do mesmo tipo musical que você, mas para outros tantos tipos musicais. Você precisa entender de história da arte, então é legal você observar quadros, você ver exposições, você está aberto a novas cores, novas propostas, enfim, né? E assim você vai estudando esses vários meios, né? Então, se você gosta de escrever, você vai se sentir pertencente na publicidade, porque você vai ser contemplado, a gente precisa de texto. Se você é especialista em imagem, você vai se encontrar na publicidade, porque a imagem fala mais que muitas palavras, ou às vezes não. O áudio, muitas vezes, sem a imagem, você até consegue passar uma mensagem, mas sem um áudio, não. Então, assim, quem é de áudio vai se sentir contemplado.
quem é da parte criativa, legal, quem é desenho, legal. Então, assim, essa parte humanista, né, das artes e dos meios de comunicação, todo mundo que de alguma forma gosta dessas premissas aí, vai se sentir contemplado dentro da publicidade. E a publicidade está tão alinhada hoje porque ela chega muito perto de outras ciências, né? Ela é basicamente o berço da comunicação hoje, porque seja vendendo uma ideia ou seja vendendo um produto ou serviço, você está passando uma mensagem, está se comunicando. Então nós somos grandes comunicadores, né? Que vamos levar oportunidades, vamos trocar, vamos gerenciar. E a galera de TI agora que ultimamente a gente tem abarcado muito, né? Hoje não tem uma agência que não tenha alguém que não seja da parte de TI, porque os meios, né, aplicativos, programações, e-commerce, essa parte toda a gente vai precisar de conhecimentos voltados para TI. Então eu falo que a publicidade é legal porque assim, você está andando, você está vivendo, você está também estudando publicidade, né? O que a gente precisa ter é exatamente isso, é repertório, né? Não é tudo que se acha no Google, né? E a geração mais nova acha que repertório está a um passo de digitar ali uma palavra no Google, achei o que eu preciso, beleza, já conheço tudo, aplico e jogo fora, né? A gente tem que aprender com os mais velhos igual a gente, que na verdade publicidade é repertório, é referência, né? Então a gente tem que encher a cabeça de vocês com um monte de coisa para que a hora que vocês forem criar algo, isso ser externalizado. Por isso tem tantas disciplinas e matérias diferentes ao longo do curso, né? Para abastecê-los de humanidades, né? De ciências humanas. A gente não somos especialistas em tecnologia na publicidade, nós somos especialistas em gente, né? Quanto mais a gente conseguir conhecer pessoas, gente diferente, que age diferente, que pensa diferente e compreender essas pessoas, a gente vai levar mensagens mais corretas e certas para elas. Exato. Me deu uma coceirinha de fazer uma pergunta aqui, que não estava na nossa pauta. Chat GPT, inteligência artificial. Eu estava indo para aí também. Não é? Vamos deixar a Rita responder. Ele falou bastante de repertório, que é importante você... Né, que não é só pesquisa no Google, vai lá e aplica. Mas hoje está pior, vamos colocar assim, porque você procura o conceito no Google, joga no chat ou em qualquer inteligência artificial, ele te devolve um produto ali, vamos colocar assim. Sim, mas ele vai devolver sozinho alguma coisa rasa. Isso. Óbvio. Exato. O que a Óbvio. inteligência natural Mecânico. pode contribuir é aprofundar, é usar a sua bagagem, usar a sua inteligência, seu repertório, fazer as perguntas certas para o chat, porque perguntar de qualquer jeito vai te trazer uma resposta simplória, que não vai gerar um resultado legal. Então, nada substitui, mas que a inteligência artificial veio para ajudar, facilitar, para tornar a gente mais produtivo, mais ágil, mais prático e também fazer a gente repensar os nossos hábitos. Eu até brinco, né? Eu falo, eu já liberei o meu filho usar o chat GPT para fazer tarefa. Ele tem 13 anos. No começo eu falava, de jeito nenhum, não vai usar. Depois eu parei para pensar, falei, tá louca? Acorda para a vida. Esse é o caminho, sabe? Porém, se os seres humanos, a inteligência natural que estiver do outro lado do chat, ou do Google Gemini, ou, enfim, do Copilot, se não souber o que está procurando, o que está buscando, com qual objetivo, e o mais importante, né? O que você vai fazer com aquela resposta que a inteligência artificial te trouxe. É isso que muda o jogo. Então, a gente vai virar especialista em prompt, né? A entender o que eu preciso pedir para ele, né? E não entender que é muito cômodo, que é o nosso perfil de hoje, de eu fazer a primeira pergunta e a primeira resposta me bastar, né? Então, se eu tenho essa primeira resposta, essa primeira resposta é o meu fim, a gente vai seguir num mundo muito superficial. Então, todo anúncio de café vai ser igual, toda manteiga vai ser vendida de forma igual, todo cerveja vai ter o mesmo mote, né? A gente vai viver num mundo padronizado, né? Cheio de padrões. Então, o que é bacana na publicidade, que é o diferencial, que é aquilo que é a linha fina, que é onde a gente usa para vender, para conquistar quem está do outro lado de uma forma totalmente diferente do outro. Vejam quantas marcas de cerveja a gente tem, por exemplo. Cada uma conversa com o consumidor de uma forma diferente e atende uma necessidade diferente, né? Então, se eu pegar a mesma mensagem e soltar para todo mundo, a gente acaba com a criatividade, com a publicidade boa, né? Com aquela que vai levar
a questão mais customizada e a gente vai começar a levar igual para todo mundo, né? E é fácil você perceber isso, né? Aqui você tá cheio disso. Principalmente quem não tem muito dinheiro para investir, como a Rita falou, em outras mídias, vai se bastar com o básico. Então, do jeito que eu vendo pizza, toma aí, pizza, sabor, tá aqui, mussarela, quentinha, italiana. Meia mussarela, meio 4 queijos. Exato, calabresa, né, tal. E acabou. Mas na caixa vai ter um anúncio bem bonito de uma anunciante. Apresente este anúncio e ganhe 15%. Usando o cupom. É diferente, né, o material que é feito, né, os ingredientes diferenciados, uma playlist do Spotify para você colocar com o celular. O chat GPT não vai fazer isso para mim, né? A caixa destacável, porque você vai comer na caixa para não agredir o meio ambiente, que é sustentável, essa história toda. Então, você vai personalizar o rolê, né? Uhum. E o chat GPT não vai fazer isso para você. Ele vai te entregar aquilo que ele já está recheado ali, que é o básico. Ele faz uma média e te entrega Médio. uma média ali, né? Então, A gente percebe bastante isso, porque as pessoas hoje em dia estão com medo, falando não, porque a inteligência artificial vai substituir os publicitários, vai acabar as pessoas. A gente tem que enxergar a inteligência artificial como uma ferramenta, não como um substituto. Porque se a gente não humanizar a publicidade, ela se torna padronizada, sempre a mesma coisa, e foge daquilo que a publicidade atual pede, que é justamente a humanização e os valores, né? Para atingir os nossos consumidores hoje em dia. com o chat GPT ou sem, né, existe a publicidade boa e a publicidade ruim, né? Vai depender da forma como eu piloto isso, né? A forma como eu construo essa mensagem, como é que eu vou trabalhar isso aí, né? Então, vai sempre existir o bom, o ruim, vai sempre existir o pior e o melhor. E que bom, né? Esse é o nosso mercado, é um mercado competitivo, é um mercado que não é fácil, é um mercado que não tem tanto dinheiro assim, né, Rita? A gente precisa ser criativo para fazer isso girar, né? Mas a gente sabe que quem se estabelece é quem traz resultado. Qual que é a boa publicidade? É que traz resultado para o cliente, né? Independente se investiu milhões ou se investiu menos, mas trouxe algum tipo de resultado, né? Então, a gente espera que a publicidade do futuro, do presente para o futuro, com o chat GPT ou sem ele, continua sendo essa publicidade boa, criativa e que vai trazer resultado para o cliente. Verdade. Acho que uma coisa importante para a gente puxar. Um assunto importante. Aqui na Barão, nas outras faculdades, a gente tem bastante festivais, né? De comunicação, de publicidade, de propaganda. Edu, que já tem bastante bagagem nisso aí como apresentador. Você já ganhou, Rita, algum prêmio, algum festival desse de comunicação? 200 mil. Quantos? Em Desculpa, 20 a pergunta anos. errada. Quantos você já ganhou? A empresa que eu trabalho atualmente, que eu estou há 10 anos, é a agência mais premiada na categoria órgãos públicos. Sexta-feira a gente levou para casa 3 troféus lindos. Do Fast Digital? Sim. E é um trabalho em equipe, né? Assim, que é muito legal, porque tem a envolvimento de toda a equipe, de todo o time. Então, é muito bacana quando um trabalho é reconhecido, porque, na verdade, ganhar um prêmio nada mais é do que o reconhecimento de um esforço, de um comprometimento, né? De um trabalho que buscou qualidade, que atingiu um nível esperado. E é bem gostoso, é bem satisfatório. Muito bom. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Infelizmente. Papo delicioso, convidados muito legais. Gostou, Caio? Gostei muito da conversa. Conheci a Rita. Já percebi que a Rita já tem bastante bagagem também. O currículo estava menor só aqui na escrita, tá? Lembrando que a Rita é formada pela Barão de Mauá. Exatamente. Inclusive, se vocês me permitirem, eu queria dar um depoimento super rápido. À vontade. Quando você perguntou para o Du em relação às áreas e tudo mais, quando eu fiz comunicação social, com habilitação em publicidade, propaganda, fazia marketing, eu queria ser atendimento. E, de fato, eu fui atendimento por um período, né? Mas depois as coisas mudaram, enfim, a vida vai levando a gente para outros lados e eu acabei me tornando um MID de produção, que foi uma área que me deu muita alegria, assim, muita satisfação. Eu acho que, quando eu comecei a fazer faculdade, eu vi uma vez uma premiação dessa, algum anúncio, se não me engano, no Multishow, algum programa que estava passando uma premiação. E aí eu vi um pessoal de preto numa festa, profissão publicitário. Nossa, que legal. Acho que eu quero ser publicitário. Eu devia ter, 12 anos de idade. E aí depois eu fui
puxando isso pela memória, né? Eu era daquelas que gravava numa fita, como é que chamava? Betacam. Não, Betacam Romantic. já era depois da Betacam. Betacam eu era bem tá. pequenininha. Mini DVD. Mas gravava numa fita lá no videocassete, gravava VHS. propaganda. Então, eu sempre gostei dessa área, mas eu achava que eu ia trabalhar com produção, com alguma coisa assim, estúdio, né? E aí, os 4 anos de faculdade foram me moldando para um outro lado, e o mercado me moldou para outro lado. Então, ser publicitário, fazer comunicação, marketing, acho que até o audiovisual, ele abre a sua cabeça, abre a sua mente para todas essas infinitas possibilidades, sabe? E a gente passa a julgar menos as coisas, né? Para você, inclusive, entregar uma campanha legal, você não pode julgar o seu público nem o produto. Você tem que se colocar no lugar mais neutro possível para entender aquele aspecto meio observador, como observador. E dali tirar o positivo, o negativo e tudo mais. Então, depois que eu fiz publicidade, eu estava lembrando porque eu contei essa história pro meu filho outro dia. Que legal. Eu falei, poxa vida, um dia eu vi na televisão, falei, nossa, publicitário, que legal, nem sabia o que era, eu quero ser. E aqui estou eu, quase 20 anos formada, né? Depois de formada aqui na Barão. Com muitos prêmios. Muitos prêmios, muitos cursos, muitos cursos. Nunca passou um ano em que eu não fizesse um curso ao longo desse tempo todo, mesmo quando eu me afastei para ter meu filho, para me dedicar à minha carreira de mãe. Nunca deixei de estudar, porque o mercado não para. A faculdade me deu uma base maravilhosa. Mas a prática, que, na verdade, desde o primeiro ano eu já fazia estágio. Fiz estágio aqui nos estúdios do Barão, estágio de pesquisa de audiovisual e tudo mais, estágio no mercado. E aí, assim, só coisa boa a publicidade me trouxe. Eu sou muito feliz por ter escolhido esse curso. A Barão é o que abre as portas, né? E depois é o mercado que segue. É isso aí. Bonito. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigado. gente, pela Prazer. participação, pela conversa. A gente que Obrigada agradece pelo o convite. convite. É isso Isso aí. daí. Você que está assistindo aí, ó, não esquece de comentar, de dar aquele like em todas as plataformas que a gente soltar o episódio. Espero que a gente consiga ter tirado aí dúvidas de vocês. Certo? Certinho. É isso, pessoal. Até o Muito próximo obrigado. episódio, Até o pessoal. próximo episódio.